Vamos falar um pouquinho mais sobre esse vídeo da Vida Maria que você acabou de assistir. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero te falar o seguinte: tem uma frase que diz assim: o dinheiro que você não faz está escondido atrás do conhecimento que você não tem. Só que eu digo mais a respeito dessa frase. Eu falo que o dinheiro que você não faz está escondido atrás do conhecimento que você não coloca em prática. E eu estou falando isso porque nesse vídeo aqui eu vou trazer este conhecimento que é necessário que você não só escute e fale, nossa, é isso e tal. É necessário realmente que você decida colocar isso em prática na sua vida, tá bom? E aí, lá no vídeo da Vida Maria, eu não sei se você reparou, no final, quando o vento bateu ali no caderno e as folhas foram passando, apareceu o nome de várias Marias ali, né? Que tiveram aquele mesmo ciclo da Maria que a gente acompanhou, né? De ter que sair de lá, porque a mãe falou que, né, não era para fazer isso, era para tratar de arrumar uma coisa para fazer. E você vê ali várias Marias, alguns conseguiam escrever um pouco melhor, outra não, né? Uma letra mais bonitinha, uma letra mais feinha, mas nunca saíram dali, né? Porque você viu, elas nunca saíram daquela cerca. E com a gente não acontece muito diferente. Então, eu quero começar falando aqui um pouquinho sobre as questões da mente consciente e subconsciente. Alguns estudos, né, dizem que a gente tem 5% de mente consciente. Tem estudos que falam de 7%, 8%, mas enfim, é uma porcentagem muito pequena em relação ao todo, né? 95% subconsciente aí. E o que seria assim esse subconsciente? É como se tivesse várias gavetas, eu coloquei a ilustração aí para vocês, né? E nessas gavetas tem arquivos, né? Que você, as suas ações que você toma, as reações que você tem perante os acontecimentos da vida, vem por causa do que está aí na sua mente subconsciente. As suas ações instintivas vêm por causa do que está na sua mente consciente, subconsciente, tá? E como é que essas gavetas que estão na nossa mente subconsciente são preenchidas? De onde que vêm esses arquivos? Vem de experiências que você viveu, vem da sua história de vida, né? E vem até antes, gente. Vem também da gestação da sua mãe. Depende como é que foi a gestação da sua mãe, como é que ela se sentiu enquanto estava grávida, se sentiu amparada, se sentiu feliz, sentiu que ia dar tudo certo, ou bateu um desespero, uma escassez, um medo de não ter as coisas, um desamparo, um abandono. O que aconteceu com ela durante essa gravidez? Isso também gerou informações que foi aí direto para uma gavetinha aí do seu subconsciente, tá? E nessas gavetinhas do subconsciente também entra as informações dos ancestrais, as experiências que os ancestrais viveram também estão guardadas nessas gavetinhas aí do subconsciente, tá? E a neurociência ela diz que a gente armazena traumas de até 7 gerações atrás da gente. Então imagina, 7 gerações atrás da gente, a gente pode armazenar os traumas. É por isso que às vezes a gente tem medo de coisas que a gente nem sabe por quê. Por que eu tenho medo disso? Eu nunca passei por isso. Por que eu tenho esse medo de falta? Eu nunca experimentei essa falta assim na minha vida. Mas tá aí, experiência dos antepassados, tá? E aqui eu quero abrir um adendo, né? Porque o meu curso, assim, minhas alunas são 99% mulheres, né? Então imagina isso, a gente traz traumas de até 7 gerações para trás. Imagina aí as mulheres da nossa ancestralidade, o que elas passaram e o que a gente traz de trauma junto com a gente, tá? Mas eu não quero que você fique assim desesperada, não, tá? Porque nem tudo está perdido, tá? Infelizmente a gente nasce aí com esse pacote, né? Esse pacote de informações de ancestrais, da gestação da mãe e ainda as coisas que a gente vem adquirindo pela vida, mas nem tudo está perdido, tem como ressignificar, tá? Se eu estou passando aqui para você entender um pouco mais como é que funciona. Então, ó, imagina, sua mente subconsciente tem essas gavetas, tem esses arquivos. Como é que isso afeta a sua vida?
Vamos supor que você, na sua infância, passou por alguma experiência, sei lá, onde você foi comparada com alguém, e aí você se sentiu inferior, sabe, naquela situação. E aí isso foi feito um arquivo que foi para uma dessas gavetas sua subconsciente, sabe? E aí na sua vida adulta, quando você passa por uma situação parecida, o seu subconsciente vai buscar nessas gavetas aí qual é a informação que ele tem a respeito disso. Então você reage de determinada forma por causa da informação que está aí. Na sua infância, como é que os seus pais lidavam com dinheiro, como é que era a questão financeira na sua vida, era abundante, tinha falta, como é que era a situação? Porque hoje você é adulta, dependendo da situação que você vivenciar, que você experienciar, o seu subconsciente vai buscar nessas gavetas aí as informações que ele tem a respeito dessas situações. E nem sempre é a informação que a gente gostaria que ele tivesse, né? A forma, ele reage não da forma que a gente gostaria que ele reagisse. Por isso que é importante a gente entender isso para ressignificar, sabe? Abrir essas gavetas, tirar esses arquivos, dar um outro significado para isso, tá? Então, a parte boa é isso. Tem como, sim, a gente ressignificar tudo isso. Por quê? Na hora que, né, houve esse processo de criação aqui, eu falo o seguinte: um engenheiro, um arquiteto, eles não projetam uma casa, né? Não constroem uma casa para dar errado, para cair, para, sabe, não durar. Então, o criador, quando ele pensou nisso tudo aqui, eu te garanto que ele não criou você para dar errado. Você nasceu para dar certo, tá? Então, esse monte de informação aí que te atrapalharia, você tem sim a oportunidade de ressignificar tudo isso. Você pode fazer isso através de as terapias, né? Que estão aí, que pode te ajudar. As terapias energéticas também ajudam bastante, porém não fazem sozinha. Não pense você que é a terapeuta que vai ressignificar isso para você, não. Tá? Uma das formas que você mais consegue ressignificar isso é você tendo consciência disso e tendo uma decisão, sabe? Decidir que você não vai mais agir conforme os arquivos aí da gaveta e ser congruente com isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de decisão consciente lá na aula sobre como vencer a resistência, tá? Mas aqui eu quero que você tenha esse alívio de que sim, você pode ressignificar essas gavetas aí. E por que que você ressignificaria isso? Porque é o seguinte, imagina aqui, eu coloquei até uma ilustração bacaninha aqui pra gente, essa pista de corrida. Aí, se você não ressignificar as informações que estão no seu subconsciente, eu estou falando ressignificar aqui, mas talvez você ouviu o termo assim, desprogramar, né? Desprogramar o que está aí na sua mente. Você só consegue chegar até onde os seus ancestrais chegaram. Lembra? Porque você traz as informações dos ancestrais na sua gaveta. Então você só consegue chegar até onde eles chegaram. E quando você olha para a sua ancestralidade hoje, eles chegaram aonde você gostaria de chegar? A vida que você quer ter, sabe? Os seus ancestrais chegaram lá, seu pai, sua mãe, sua avó, eles chegaram lá? Se chegar, é muito mais fácil para você. Agora, se é uma realidade muito distante, a realidade que eles viveram, da realidade que você quer agora, você vai precisar sim ressignificar, desprogramar para você conseguir ir além. E aqui, eu até coloquei assim, de uma forma para que você não pense que a sua mãe chegou mais longe do que sua avó, seu pai chegou mais longe do que seu avô, porque não é assim, sabe? Cada geração vai indo mais à frente. Infelizmente, não é assim. Pode ser que a sua avó tenha ido mais longe nesse aspecto que você gostaria de viver. Eu estou falando isso por causa do meu próprio exemplo. Por exemplo, a minha avó. Na minha linha de chegada, o que eu gostaria de viver na minha vida, eu acredito que a minha avó chegou muito mais longe do que a minha mãe, tá? Porque eu quero, né? Eu gosto dessa questão de empreender. Não gosto disso, coisinha de, eu quero um trabalho seguro ali. Não, eu quero ser
Eu gosto de ser minha própria chefe, sabe? De ter o meu negócio, eu gosto disso. E a minha avó, ela era isso, sabe? Essa mulher empreendedora que largou o marido, saiu de uma situação que ela não gostava e foi viver, e foi se virar, e foi abrir o negócio dela. Minha avó sempre teve os barzinhos dela lá, então ela tinha esse negócio, sabe? É lógico que ela foi assim, até o limite que ela alcançou. E já minha mãe não, minha mãe sempre, né, foi mais da estabilidade do emprego, entendeu? Nunca teve essa visão do empreender tanto, não. Minha avó não, minha avó sempre foi empreendedora, guerreira, então eu acredito que nesse aspecto que eu quero, a minha avó foi mais longe que a minha mãe. Então pode ser que você também aconteça isso, né? E tem as galera aí que a gente não conhece, de repente não sei o que minha bisavó fez, não sei. Mas é isso, não quero que você pense que cada geração vai mais longe. Então, eu gosto de imaginar isso da seguinte forma: é como se fosse um esporte daqueles que você passa o bastão, entende? Então, eu visualizo assim: a minha avó caminhou ali, correu até onde ela alcançou, com os sistemas dela lá, com as crenças dela lá, o melhor que ela podia, porque a gente sempre é o melhor que a gente pode ser no momento, né? Então, ela correu até onde ela alcançou. Daí passou o bastão. E agora eu tenho essa oportunidade de pegar esse bastão e ir mais além, entendeu? Porque principalmente porque hoje a gente vive numa outra realidade, né? A gente está mais expandido conscientemente e a realidade que a gente vive está melhor, entendeu? Em termos assim de oportunidades, tecnologia. Então eu posso pegar esse bastão da minha avó e ir mais além do que ela foi. Por isso que tem uma frase que eu gosto muito que fala sobre você ser o sonho dos seus ancestrais. Imagina quantas mulheres da sua ancestralidade gostaria de ter a oportunidade que você tem hoje, a liberdade que você tem hoje para fazer as coisas, entendeu? Então, pega esse bastão, que elas correram até onde elas conseguiram, pega esse bastão aí e vai, e segue. Por quê? Você faz isso, isso beneficia não só você, você pensa também nas gerações futuras. Assustei com o negócio que caiu. Você pensa também nas gerações futuras que vêm após você. Porque lembra, a gente só consegue ir até onde os nossos ancestrais foram. Se você pega esse bastão da sua ancestralidade e dá o seu melhor, então você vai avançar muito, vai facilitar muito para quem vem depois de você. Seus filhos, seus netos. Então faça isso não só por você, faça também pela geração aí que vai vir depois de você. Sejam muito gratos, tá? E aí eu falo o seguinte, ok, Dani, como é que eu vou ressignificar, então, essas gavetas, essas informações aí que vieram dos meus ancestrais? Lembra que eu falei? As terapias podem ajudar, tá? E o que ajuda também, tá? Não espere só que a terapeuta vai fazer um milagre para você, mas o negócio é você tomar uma decisão no plano mental, né? Porque tudo começa na mente, e todos os dias, no plano físico, ter ações consistentes com a mudança que você quer ter. Porque é o seguinte, a pessoa que você é hoje te trouxe até aí onde você está. Se você quer mudança, se você quer mais, essa pessoa que você é hoje, ela já fez o que ela podia fazer por você. Se você quer mais, você vai ter que ser mais, você vai ter que expandir mais para você conseguir mais. Não tem como. Não tem como essa pessoa aí te trazer resultado maior. Ela tem que crescer também. Então você tem que crescer para os seus resultados crescerem. Você tem que mudar os seus hábitos, suas rotinas, suas coisas para você mudar os seus resultados, tá? Então todos os dias quando você acorda de manhã, é como se você tivesse duas opções. Eu até ilustrei a opção A e a opção B. A opção A dessa árvore bonita, verde, eu coloquei ela para representar abundância, prosperidade, sabe? A opção A, no resultado lá na frente, é abundância e prosperidade. Na opção B, o resultado lá na frente é escassez. É escassez, não tem prosperidade aí. Essa árvore está seca, tá? Porém, nesse caminho do B, ele aparenta ser mais fácil, né? Ele aparenta ser mais fácil, por quê? É o caminho do comodismo, é o caminho das ações que você não faz, é o caminho da procrastinação. Este é o caminho. Então, é fácil
se manter nisso, tá? Agora, na mudança que você quer fazer, de repente você vai ter que mudar os seus hábitos, vai ter que fazer coisas que você não faz, vai ter que estudar mais, expandir mais. De repente você vai ter que desbloquear coisas aí para trabalhar melhor, sabe? Tem várias coisas que você precisa fazer para expandir. Então é uma coisinha mais difícil que tem aí, tá? E aí, para você ressignificar, não tem jeito, cara. Todos os dias, quando você acordar, você vai escolher qual é o caminho que você vai seguir. Qual é o resultado que você vai ter? Você vai optar pelo fácil, pelo comodismo, pelo mais do mesmo, onde vai te levar para um resultado de escassez, ou você vai buscar a abundância que você vai ter que, né, se treinar, se disciplinar para fazer as coisas que você precisa fazer para crescer, para os seus resultados crescer junto com você, tá? E aí eu coloquei essa linha atravessada aí, porque não adianta tudo que você caminhou até agora no ponto B, não adianta você olhar agora assim para o lado, nossa, o pessoal que está no caminho A ali está tendo uma vida melhor, hein? O dinheiro está vindo fácil para eles, olha quanta abundância eles têm, eu vou para lá. Não adianta você agora, do jeito que você é, querer ir lá para esse caminho, porque você não sobrevive ali. Você não tem os hábitos que essas pessoas aí têm. Então, primeiro você tem que descer, desprogramar tudo, entender, né, onde é que você está, o que, que você está fazendo de errado que não está te dando resultado e ver quais são as atitudes, os hábitos que você precisa ter para trilhar este outro caminho aí. Então, é uma questão de desprogramação. Como eu falei, as terapias podem te ajudar? Pode. Mas o que te ajuda principalmente é você todos os dias decidir isso conscientemente. Decida quem você quer ser e faça os movimentos necessários para que isso aconteça, tá? E aí, eu quero te falar o seguinte: lembra lá da Vida Maria lá, que tinha aquela cerca, que ela nunca saiu daquela cerca, e às vezes a gente olha para nossa ancestralidade também, e como a gente viu ali na corrida, a gente só consegue ir até onde eles foram. Para ir mais além, a gente precisa ressignificar. Então, se você quer ir além, se você quer viver uma realidade diferente do que a sua ancestralidade vem vivendo, você precisa decidir ir além, tá? E aí eu quero que você pense o seguinte, todos os dias, essa frase: eu quero ver o que acontece se eu for além. Você já imaginou o que acontece se você for a pessoa que vai desbloquear, sabe, na sua família, sabe, infinitas possibilidades para as gerações que vêm na frente, e na sua vida também experienciar coisas que ninguém da sua ancestralidade teve a oportunidade? O que acontece, será? Se você for além, se você sair dessa cerca e dessa limitação que a sua família viveu, o que acontece? Quando eu imagino isso, eu penso na ancestralidade, aplaudindo a ancestralidade que às vezes não teve a oportunidade de viver isso porque não tinha o nível de informação, de conhecimento que a gente tem hoje, entendeu? Então, eu imagino a sua ancestralidade te aplaudindo quando você decide que você quer ver o que acontece se você for além. Mas para isso você tem que decidir e não desistir, porque o que acontece com as pessoas é que elas desistem. Um obstáculo ali, uma dificuldade aqui, uma coisinha ali, uma preguiça ali, as pessoas desistem. Para você ver o que acontece se você for além, você não pode desistir, porque ninguém para uma pessoa que não desiste nunca, tá? Obstáculos vão acontecer, situações vão acontecer, mas se você estiver decidida que você vai fazer para dar certo, até dar certo, ninguém consegue parar uma pessoa que não desiste nunca. Vai ter dias bons, dias ruins, né? Segundo as leis do universo. Mas se você não desiste nunca, todos os dias você vai levantar e vai estar decidida a ver o que acontece se você for além. E aqui eu queria te pedir o seguinte: eu era muito acostumada, sabe, só com aulas no Zoom ao vivo com as minhas alunas, então eu via lá, elas conversavam comigo. E agora que eu estou vendendo mais os cursos assim online, tem alunas que compram o curso e tal, e eu nem vejo, sabe, nem sei quem é, nem sei a carinha delas. Então, se você está assistindo aqui essa aula agora, gostaria que você pegasse essa frase que agora eu quero ver o que acontece se eu for além. E se você conseguir, tá aqui, ó, meu arroba aqui embaixo, me marca no seu Instagram, porque eu quero ver essa história, eu quero ver que você assistiu aqui essa aula e que você está disposta a ir além para conquistar a vida dos sonhos que você quer, tá bom? Vou ficar muito, muito feliz de ver ali você comprometida com a sua mudança, com o seu resultado. Então é isso. Eu quero ver o que acontece se eu for além e eu também quero ver o que acontece
se você for além, tá bom? É isso.